Muita gente anda se perguntando se é uma boa sair do Brasil, ir morar no exterior e até ficar lá para sempre. Olha, eu conheço alguns países e conheço muita gente que mora no exterior e vou responder isso para você. Mas assista até o final porque o vídeo é rápido, mas tem muita coisa interessante. Eu vou começar contando uma história que aconteceu comigo em março deste ano, ou seja, há bem pouco tempo. Eu estava em Madrid, capital da Espanha, e pela primeira vez eu ia ter que almoçar sem minha companheira de viagem, porque eu ia voltar para o Brasil antes dela, e então ela foi procurar um apartamento para morar junto com uma amiga nossa. Então eu entrei num táxi e pedi que o motorista me indicasse uma boa churrascaria, que eu estava muito afim de comer um churrasco. Eu até já tinha comido também um churrasco com ela e com essa nossa amiga, e que foi muito gostoso, mas eu não me lembrava nem onde era. Esse motorista de táxi pensou um pouco e me sugeriu uma churrascaria. E quando eu cheguei lá, vi que era uma churrascaria super chique. Mas não tinha a menor ideia de onde ia ter outra churrascaria e resolvi arriscar. Eu estava com uns 100 ou 150 euros no bolso, mas vi tanta gente chegar de terno e gravata e umas mulheres chiques, todas bem vestidas, elegantérrimas. Pareciam empresários e madames, só gente rica. Acostumado a cair para trás quando a gente vai a um lugar chique no Brasil, eu fiquei pensando, puxa, quanto vai dar essa conta? Acho que vou ter que ficar lavando prato, como se faz nos Estados Unidos, segundo a piada, para poder pagar. Em primeiro lugar, o atendimento. A garçonete me tratou como um rei. E depois ainda veio o maître me mostrar o cardápio. E como eu era estrangeiro, lógico, eu estava na Espanha, ele fez algumas sugestões também me tratando como um rei, na maior cerimônia, maior delicadeza. Eu escolhi uma carne e antes de assarem, veio o encarregado da cozinha me mostrar a carne para saber se eu aprovava. Tudo na maior chiqueza. Pedi salada, pedi bebida, o pedaço de carne era imenso. Comi tanto que eu nem consegui comer tudo. Já fui separando no bolso os 100 euros que eu achava que era o mínimo que podia dar aquela conta. A garçonete veio com a conta e eu percebi que só precisaria puxar uma nota de 50 euros. E ainda recebi troco. O que eu paguei na época, eu fiz lá pelo câmbio o cálculo, foi algo equivalente a 150 reais. E a garçonete, toda elegantérrima, muito bem vestida, ainda me acompanhou até a rua e esperou até que eu entrasse no táxi para então voltar para o restaurante. E todo mundo sabe que a Espanha não é um país pobre, muito pelo contrário. E bem pertinho do hotel tinha um excelente mercado e a gente viu a diferença de ir a um mercado na Espanha. Preços muito melhores e produtos de muito melhor qualidade. Porque tem isso, não é só o preço, é a qualidade. Em muitos países se paga menos pelo melhor. No Brasil se paga mais pelo pior. Nós fomos também a Barcelona, onde a vida é ainda mais barata do que em Madrid. E depois fomos a Lisboa e também fizemos no domingo um tour de táxi por várias cidades que ficam em volta da capital de Portugal. Tour de táxi. Comemos também comida de ótima qualidade e fomos bem atendidos em todos os lugares por preços mais do que justos. Mas tem mais coisas para você saber. Espera um pouco. Deixa antes eu te falar uma coisa. Aqui no YouTube tem um monte de gente falando sobre viagens ao exterior e também tem gente que já morou em vários países. Tem um sujeito que já morou em um monte de lugar e as pessoas ficam falando um bocado de bobagem para ele, dizendo que ele mete o pau no Brasil porque é rico, porque é um burguês que pode se dar o luxo de só sair viajando por tudo quanto é país. Em primeiro lugar, ele não mete o pau no Brasil. E eu já vi vários vídeos dele. O que ele mostra é a diferença do que existe no Brasil e em outros países. E está certo comparar para a gente perceber que se o Brasil não é hoje um país decente, tem todas as condições de ser um país muito melhor do que a gente vê hoje. E muito melhor do que muitos países que oferecem uma excelente qualidade de vida. Em segundo lugar, esse rapaz não é rico, não. E deu a melhor resposta possível. E, aliás, a resposta verdadeira. A esses idiotinhos que ficam dizendo besteira sem saber de nada. Rico, ele disse, muito bem dito. Eu preciso ser se eu for morar no Brasil. Se eu for morar no Brasil é que eu preciso ser rico. Aí sim eu preciso ser rico. E é verdade. Existem inúmeros países onde se vive muito melhor do que no Brasil, com um custo de vida muito mais baixo, com muito mais segurança, enfim, com um monte de coisas que a gente não tem e que poderia ter.
Simples assim. Então, não é meter o pau no Brasil, não, é reconhecer a realidade. Quer saber quem gosta de comparar o Brasil com outros países? O governo, para contar mentira e manipular tudo. Gosta, por exemplo, de ficar falando em idade mínima de aposentadoria em outros países, sem falar que a qualidade de vida nesses países é muito melhor, que o emprego é melhor, que os salários são muito mais altos, que as condições de trabalho são também melhores e um monte de coisas que é melhor e que, portanto, torna possível que uma pessoa viva muito mais e não chegue na idade avançada em péssimas condições de vida, como acontece com a maior parte da população no Brasil. Quer comparar uma pessoa de 65 anos na Noruega e no Brasil? E eu não estou comparando com os Estados Unidos, não, que muita gente fica badalando e falando só em ir para lá, mesmo que seja para lavar privada e ser explorado como burro de carga, trabalhando como imigrante ilegal e não podendo abrir a boca para nada, não vai abrir o bico para nada, nem para reclamar das piores coisas. Olha, se eu um dia for morar no exterior, está aí um país onde eu não vou morar, que é exatamente esse, os Estados Unidos. Só um parênteses: se você pretende morar no exterior, uma das coisas que você deve fazer é procurar uma atividade que te permita morar fora sem precisar ser empregado de ninguém. Eu, aliás, fiz um vídeo recentemente sobre isso, mostrando inclusive o caso daquele brasileiro que está ensinando a trabalhar pela internet e a ganhar em dólar sem nem precisar sair do Brasil. E é lógico que se você sair para outro país, vai poder trabalhar lá também com esse mesmo tipo de atividade que ele ensina. E também ganhar em dólar, porque ele tem aluno até no Japão aprendendo com ele. O link do treinamento está nas anotações do vídeo. Bom, mas vamos prosseguir. Eu moraria na Espanha e em Portugal, e até em Cancún, no México, onde eu já fui como turista por 2 vezes, em 2 oportunidades completamente diferentes, e eu percebi que a vida sai bem mais em conta, apesar de ser um lugar turístico, e todo mundo sabe que turista tem fama de rico e todo mundo quer explorar. E eu nunca me senti explorado no comércio em Cancún. Fiquei num bom hotel e não paguei nenhum absurdo. Eu, mais a minha companheira de viagem da época. Outro país que me chama a atenção é o Panamá, mas eu só passei por lá rapidamente numa escala de um voo. Mas tenho muitas informações favoráveis em relação ao custo de vida e ainda que os brasileiros são muito bem recebidos por lá. Mas é melhor você pedir informação a quem conhece melhor o país. A minha passagem por lá realmente foi muito rápida. Tem gente que fica com medo também do terrorismo. Mas eu vou dizer uma coisa, aliás, duas. Em primeiro lugar, existem aqueles países que são visados pelo terrorismo, mas existem os países que estão fora da rota do terrorismo. Dificilmente ou nunca vão ser atacados. A segunda coisa que eu quero dizer é a seguinte: terrorismo é uma canalice mesmo. São canalhas que matam crianças, mulheres, idosos, inocentes que nada tem a ver com esse bando de idiotas que faz terrorismo. Mas o que é que se vive no Brasil a não ser um terror diário? Não que eu esteja livrando a cara do terrorismo, não. É uma coisa terrível, que merece todo repúdio. Mas compare o que o terrorismo já matou e o tanto de pessoas que morrem no Brasil. Ou ficam aleijadas, ou ficam totalmente inutilizadas pelo resto da vida. E esse horror que a gente vê. E não adianta ficar matando bandido, não, se a fábrica de bandido continua do mesmo jeito. Porque de um lado morre e do outro nasce um monte. Bom, esse vídeo está ficando muito longo e eu vou resumir. Alguns países onde eu já fui, eu já mencionei. Eu já viajei ao exterior por 6 vezes, mas não conheço ainda nem um terço dos países que eu quero conhecer. E tem também os países que eu sei que são bons para se viver, que não são tão badalados, que muita gente nem fala muito neles, mas onde se vive muito melhor do que no Brasil. O que eu posso te garantir é que existe muito mais brasileiros indo para o exterior do que você imagina. E não é gente rica, não, como se costuma imaginar. Caro é sair do Brasil. Até isso aqui é mais caro. Para sair do Brasil, você paga uma grana. Na Europa, você viaja de trem de um país para o outro na maior facilidade e a viagem é muito mais confortável. É muito mais confortável do que avião, por exemplo. Até porque você no trem dorme deitado, em beliche ou em camas confortáveis e não recostado na poltrona, como no avião, naquele desconforto todo. Eu, pelo menos, não consigo dormir e no trem eu consigo. Eu sei porque eu já viajei.
Tem ainda muitos universitários que fazem intercâmbio e também os jovens que botam uma mochila nas costas e saem rodando o mundo. Eles normalmente têm certo fascínio pelos países exóticos ou de cultura bem diferente da nossa, como a Tailândia, a Malásia e o Vietnã, onde o custo de vida é bem acessível. Ou seja, dá para passear e morar, se quiser, pode ter certeza. Garanto que você não sabia que eu ia citar esses países. Na Europa Central tem a República Tcheca, um país conhecido por ter mulheres lindas. E, aliás, nos países asiáticos, como esses que eu citei há pouco, também tem mulheres de parar o trânsito, de tão lindas que elas são. Existe um montão de outros países, pode ter certeza, onde o custo de vida é baixo, a segurança é muito maior e onde dá para viver numa boa. E mais uma coisa, não acredite em tudo que a Rede Globo diz sobre esses países. A Rede Globo mente pra caramba quando quer tentar te convencer de que o Brasil está uma maravilha. Isso quando interessa a eles, a essa máfia que manipula a informação. Aí eles distorcem tudo. Olha, eu sei que todo mundo que acha que o nosso objetivo ao citar outros países é meter o pau no Brasil, pergunta logo: por que então você não vai morar lá? Não imagine que eu não esteja pensando seriamente nisso e que eu não esteja até planejando. Até porque o Brasil, com essa turma péssima de sem vergonha que está aí no poder, e essa outra turma de picaretas e enganadores que quer se eleger, não faz a gente ficar muito otimista, não. O horizonte de país bom, com essa turma de políticos ruins e canalhas, está meio distante. E a única coisa que me prende no Brasil são meus filhos e minhas filhas. Mas se eles quiserem ir comigo, é o tempo de arrumar as malas e comprar passagem. Só que eu tenho que economizar muito, porque, como eu já disse, a passagem no Brasil é muito cara. Vai lá no site Sucesso e Fortuna. Tem muitas coisas novas e você vai poder virar empreendedor virtual e, se viajar para outros países, vai poder trabalhar sem ter patrão te enchendo o saco e te escravizando. Eu mesmo, quando estive no exterior, levei apenas o meu escritório. E o que é o meu escritório? Um notebook e acesso à internet. Um escritório portátil onde você faz tudo. Vai lá no site Sucesso e Fortuna. Estamos esperando você.